Fala, meus irmãos, muito bom dia, boa tarde, eu não sei a hora que você está vendo, mas seja bem-vindo a esse vídeo. Preparei para vocês uma mini formação, posso chamar assim, porque eu vou fazer aqui o mais reduzido possível, para preparar você que vai estar servindo no Reaviva, servindo no EAC futuramente, né? Daqui uns dias aí já começa a preparação, e você também que vai estar servindo no FIG. Então essa formação é para servos. Tá? Servos, seja servos jovens, velhos, maduros e imaturos. E para começar essa formação, eu já vou começar aqui com vamos dizer, o passo a passo do que eu tenho feito, aprendi com outros pregadores também a fazer, que é o sal bento, colocar aqui um dedinho só na língua e fazer a seguinte oração. Senhor Jesus, que a minha língua professe palavras que vêm do teu coração, profecias que sejam do teu agrado, e que eu seja o sal da terra e luz do mundo. Mas eu, Senhor, nada sou sem a tua presença. E aí eu pego o óleo bento, olha um pouquinho também. Senhor, dai-me pensamentos santos, dai-me visão santa, dai-me, Senhor Jesus, a graça, e eu passo aqui nas mãos, a graça de quem eu tocar e quem eu abraçar, sinta a tua presença em mim. Que não seja eu, mas o Senhor em mim, me usando, me consagrando, e que eu seja o teu instrumento de graça e amor para as pessoas que precisam conhecer a tua bênção, conhecer a tua graça e fazer uma experiência de mergulhar no teu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí, depois de rezar, de me entregar inteiramente como instrumento de Deus, a gente vai servir no retiro. Ah, Davidson, eu não tenho sal bento, eu não tenho água benta, eu não tenho óleo bento. Não tem problema, mas faça uma oração usando um sacramental. Um crucifixo é um sacramental, né? Crucifixo abençoado. E a Bíblia é sacramental, por isso que a gente pede muito para levar a Bíblia, né? Muitos têm no aplicativo e tudo. Aplicativo é aplicativo. Bíblia é sacramental. O que significa isso? Aqui tem a bênção e a palavra de Deus. Aqui não é só o conteúdo, é um sacramental que serve para, muitas vezes, me entrar em intimidade com Deus. Muitas vezes eu desligo de tudo do mundo para entrar na leitura com esse sacramental na mão. Então, pregadores aí que não usam Bíblia, que usam aplicativo, estão fazendo de forma errônea, não é errada nem certa, mas o correto para nós, pregadores, intercessores, servos da acolhida e todos os servos é levar uma Bíblia para o encontro, porque a Bíblia é sacramental. Quando estamos com a Bíblia na mão, o Satanás já começa a ficar com medo, tá? O celular na mão pode ser instrumento de Deus, pode ser instrumento também do demônio. Já a Bíblia não tem como ela ser instrumento do demônio, ela só serve para ser instrumento de Deus, tá? Então, isso é um sacramental, ok? E vamos lá, vamos começar essa formação que eu acho muito importante. Cada um, eu quero deixar bem claro, cada um é importante nessa obra de Deus, essa obra evangelizadora, essa missão. Tá surgindo uma missão aqui na nossa cidade e região. Então, cada um de nós é chamado a fazer parte dessa missão. E a missão é o quê? É levar o amor de Deus, a misericórdia de Deus, para que as pessoas conheçam isso. Isso é muito importante porque a gente tem muitos casos de pessoas depressivas, pessoas ansiosas, tristes, e essas pessoas, muitos casos, claro, não estou aqui criticando um tratamento, porque eu também fiz e faço terapia, mas em muitos casos a cura da depressão é o poder de Deus, que está em mim, está em você como servo. E em muitos casos, as pessoas, quando elas voltam para a igreja, quando elas voltam a adorar Jesus, quando elas voltam a fazer a reflexão, a rezar todos os dias, rezar o texto da misericórdia às 15 horas, o texto da Divina Providência, o texto mariano contemplado,
muitas pessoas elas saem do estágio de depressão, né? Acompanhar o Frei Gilson ali, com aquelas palavras sábias, isso tira a gente do estágio de depressão. Por que que isso acontece? Gente, é simples demais. A Bíblia fala, não vou entrar nesse detalhe aqui, só quero fazer uma introdução. A Bíblia fala que nós fomos criados para Deus. Em Romanos fala que fomos criados para adorar a Deus. Deus não precisa de nós, mas nós somos dependentes de Deus. Então aquele vazio, aquela tristeza, aquela dor, quando nós estamos em adoração, estamos em oração, com intimidade com Deus, isso tudo toma outro sentido. O sentido muda. E aí aquele vazio, aquela tristeza por uma perda de um ente querido, aquela tristeza por não conseguir um trabalho, aquela tristeza que vai nos tomando porque as coisas não estão dando certo, muda o sentido. Por quê? Quando eu estou em oração, eu entrego a minha vida para Deus. Então, quando você está em oração, você entrega a sua vida para Deus. E quando você recebe um não, você já interpreta aquilo numa intimidade com Deus. Deus, então, me mostra a sua vontade. Porque o servo de Deus é aquele que faz a vontade do seu mestre, que é Deus. E o nosso mestre nos ensina o tempo inteiro a sua vontade, né? Então, ser servo, servir no retiro, servir na igreja, servir em qualquer lugar, nós temos um compromisso de fé em espalhar o amor de Deus que vive em nós. E essa intimidade em oração, ela toma um rumo na nossa vida. Eu conheço vários testemunhos de pessoas que voltaram para a igreja, começaram a servir na igreja, servindo no retiro, receberam curas e milagres como servos mesmo, não fazendo o retiro, como servos. E milagres em casa, situações foram resolvidas e tudo por quê? Porque ele largou tudo e foi servir a Jesus na igreja e no retiro. Isso significa que eu tenho que abandonar minha família e viver só no retiro? Não. Isso significa que quando eu tiro tempo para servir a Jesus no retiro, servir a Jesus na igreja, na Santa Missa, servir a Jesus na catequese e etc., esse tempo é uma doação da minha vida. Tempo é vida. Então é uma doação da minha vida, um pouquinho da minha vida, para o senhorio de Jesus, para servir Jesus. E aí Jesus faz o quê? Ele vai dizer, no próprio Evangelho, ele vai dizer em João, ele diz assim, João 17, Jesus fala, Pai, eu estou em vós, e vós estáis em mim. Então que nós possamos ser eles comigo, e ele aponta para os servos, eles comigo e eu neles. E que eles comigo, então eu estou em ti, eles também estarão em nós. E aí a graça de Deus vai ser derramada, a misericórdia de Deus vai ser derramada através deles. Ou seja, o servo que está em Jesus, que está buscando viver a vida de oração, buscar a santidade, buscar servir no encontro, é muito mais do que eu ir lá curtir com um amigo. Não é um compromisso com um amigo. E aí eu entro agora na palavra de Deus aqui, no nosso sacramental, que é a Bíblia. Lá em 1 Coríntios 11, capítulo 12, narra para nós a seguinte situação. A respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Sabeis que quando erreis, pagãos, vos deixáveis levar conforme vossas tendências aos ídolos do mundo. Por isso eu vos declaro, por isso eu vos declaro, ninguém, falando sobre a ação divina, pode dizer Jesus seja maldito, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo. A diversidade de dons, ela existe. Então, há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Entende? Eles em mim
eu no Pai. O Pai em mim transborda a misericórdia neles. A cada um é dado manifestação do Espírito para proveito comum. Olha. A um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria. A outro, uma palavra de ciência. Por esse mesmo Espírito. A outro, a fé pelo mesmo Espírito. A outro, a graça de curar as doenças no mesmo Espírito. A outro, o dom de milagres. A outro, profecias. A outro, o discernimento dos Espíritos. A outro, a variedade de línguas. A outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um é o mesmo Espírito, distribui todos esses dons, partindo a cada um como lhe apraz, como lhe convém, entende? Então Deus nos usa naquilo que cabe a nós. Porque como o corpo é um todo, com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados todos nós, para formar um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Se o pé dissesse, eu não sou mão, por isso não sou do corpo, acaso deixaria ele de ser do corpo? E se a orelha dissesse, eu não sou olho, por isso não sou do corpo, deixaria ela de ser do corpo? Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs no corpo cada um dos membros como lhe prouver. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Há, pois, muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de ti. Nem a cabeça aos pés, não necessito de vós. Antes, pelo contrário, os membros do corpo, que parecem os mais fracos, são os mais necessários. E os membros do corpo que temos por menos honrosos, a esse cobrimos com mais decoro. Os membros em nós são menos decentes, recatamo-los com maior empenho. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e a cada um de sua parte é um dos seus membros. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os doutores, depois os que têm o dom dos milagres e o dom de cura, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? Fazem todos milagres? Têm todos a graça de curar? Falam todos em diversas línguas? Interpretam todos? Aspirai aos dons superiores. E agora ainda vou indicar-vos o caminho mais excelente de todos. Bom, aqui foi dito, narrado para nós. Cada um de nós tem um dom que foi dado pelo Espírito Santo para servir. No batismo recebemos os dons infusos, que são aqueles 7 dons do Espírito para a nossa santidade. Então, são dons particulares. E depois do batismo, com a experiência lá no crisma, nós somos ungidos. E ao receber o batismo do Espírito Santo, uma experiência de fé, de intimidade com o Espírito Santo, em alguns casos no repouso,
em outros casos na dor, enfim, tem N forma de ser batizados no Espírito Santo. E ele escolhe a forma, como a palavra diz, daquilo que provém, daquilo que vai fazer sentido para você. Ali se é derramado dons efusos. Dons efusos para quê? Para eu servir a Deus. São dons para eu arrastar pessoas para o amor de Deus. Entende? Então, tem pessoas que falam assim, eu não prego bonito. Eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Eu não gosto de ficar abraçando as pessoas. Tudo bem. Aquilo que você é, na essência daquilo que você tem dons aí que o Espírito Santo te deu para servir. Seja na liturgia, seja preparando o altar para expor Jesus na adoração, seja ajudando na cozinha do retiro, na cozinha da igreja, seja limpando o chão da igreja, limpando o chão no retiro, lavando o banheiro. E ali é a graça de Deus acontecendo. Então, a nós fomos dados cada uma função pelo Espírito Santo para servir a Jesus. Mas o mais importante é entender que Ele é o centro. Não coloque no seu coração, vai ser bonito, vamos encher a igreja de gente, vai ser bonito. Não. Vai ser para Deus. Não coloque expectativas nas coisas de Deus, porque Ele é quem conduz. Então, vamos fazer isso com carinho, com amor, com todo o coração, com toda a dedicação, porque é para Ele, para o Cristo. E sendo para Ele, nós temos que dar o nosso melhor. Então, os dons já foram dados. Mas nós precisamos entender que nós temos que ter um pouco de prudência como servos. Que prudência? Primeira coisa que entra nessa prudência. Eu não posso me entregar a sentimentos negativos dentro da minha casa e ser um filho, né? Ser um marido, ser um neto, seja o que for com quem você mora. Você não pode ser ali uma pessoa dura e ignorante. Na hora que vem no seu coração sentimentos ruins, é a hora de viver o silêncio de Nossa Senhora, que sofreu toda a dor. Ela viu isso aqui acontecer em silêncio, sofreu tudo na sua alma e deixar o Espírito Santo conduzir a sua casa. David, isso é muito complicado isso. Eu sei que é, eu tenho mãe, tenho pai, tenho irmãos. Hoje sou casado, tenho esposa. Entende? Então, não é fácil. Ninguém falou que vai ser uma vida fácil, é vida de cruz, é até morrer na cruz por Ele, pela salvação de todos, pela salvação da igreja, é doação. Não é fácil mesmo, não. E aí eu vou dizer mais além, viver o evangelho em casa. Vou falar aqui, os mais maduros vão entender. Nós não temos a capacidade de pregar, evangelizar e ensinar os nossos pais a buscarem o que nós estamos buscando na igreja. Nós não temos maturidade para isso. É o contrário, é rezar pela conversão dos meus pais para que eles convertidos possam viver o evangelho junto comigo. E isso consiste em ser santo, me empenhar em ser bom, ser santo e representar o Cristo dentro da minha casa, com amor, carinho. Sabe? Obrigado, mãe. Obrigado, pai. Posso te dar um abraço, pai? Posso te dar um abraço, mãe? É isso que Deus quer de nós dentro de casa. Jesus saiu da cidade natal dele para evangelizar fora. E quando voltou para evangelizar dentro, eles quase apedrejaram ele, chamando ele de blasfemador. Duvidaram dele. Entende isso? Então, o que Jesus quis nos ensinar com isso? Que nós temos que ser santos em casa. Não é pregar o evangelho para minha mãe, para meu pai, para meus irmãos, não. É viver o evangelho para eles. No amor, na responsabilidade, na obediência. Obediência. Então, nós temos que entender isso, nós temos que obedecer. Isso é um dom do Espírito Santo. Obediência. Obedecer os mandamentos da palavra. E obedecer a palavra de Deus e a experiência de Deus que nós vivemos. Como assim, Deus? Quando nós vivemos uma experiência de Deus,
nós nos entregamos de corpo e alma, não é assim? E aí, ao se entregar de corpo e alma, o que nós precisamos? Nós precisamos mudar a nossa forma de querer e de pensar. Obedecer à vontade do Cristo. Obediência ao Espírito. Obedecer à vontade de Cristo. Eu agora não queria estar aqui gravando esse vídeo, hoje é sexta-feira. Tenho outras coisas para fazer e parei tudo para vir aqui gravar. Para poder passar essa mensagem para vocês. As tribulações vão vir, vocês já devem estar vivendo tribulações. E isso é ser cristão. E depois que eu entrei para a igreja, as coisas começaram a ficar difíceis lá em casa e tal. Por que está acontecendo isso? O pneu do meu carro vive furado, meu carro vive estragado e parará. O dinheiro começou a faltar. Confia no Senhor, as suas preocupações. Confia nele. E busque ser cristão, ser católico dentro de casa. Parar para rezar o texto em casa. Conversar com Deus em casa. Respeitar as pessoas dentro de casa. Ter compaixão pelas pessoas dentro de casa. Amar o próximo. Isso é deixar Jesus ser transfigurado em mim para eu passar a se transbordar de amor para o outro. Dentro dos dons que me foram dados. Então que nós possamos ser servos, mas ser prudentes, tomar cuidado, deixar aqueles sentimentos antigos de lado, né? Vontade de correr de moto, vontade de acelerar e andar de uma roda. Vontade de fazer isso e aquilo, ir para o boteco, tomar uma com os meus antigos amigos. Os amigos da igreja vão para o boteco. Né? Então deixar esses sentimentos de lado, esses desejos de lado e começar a dedicar o desejo do seu coração à igreja. Estou com vontade de fazer coisas que é pecado. Vai lá adorar Jesus um pouquinho na capela. Nossa Senhora, hoje eu estou muito ansioso, eu estou muito tentado a assistir uma pornografia. Pega o texto, reza. Reza o texto, contemplado, bonitinho. Você não sabe, procura aprender. Você vai ver a graça de Deus acontecendo em você e transbordando para o outro. Tá? Então, para servir, nós temos que deixar a graça de Deus transbordar nas nossas atitudes. E temos que ser prudentes, jejuar e rezar. Não é jejuar para o retiro só, não. Aqui em casa nós temos a prática de jejuar toda sexta-feira. Não é só para o retiro. Tendo retiro para servir ou não, jejum toda sexta-feira. Isso fortalece nosso espírito e nossa intimidade com Deus. E eu estou começando a perceber coisas que eu preciso mudar em mim. Depois da prática do jejum, nós começamos aqui em casa a perceber, nossa, eu preciso melhorar isso, eu preciso mudar nisso. Eu preciso fazer dieta, eu preciso cuidar da minha saúde. Eu estou num cansaço, só servindo em retiro, eu preciso fazer caminhada, eu preciso fazer um exercício. Você começa a perceber o que você precisa melhorar. Talvez seja uma inspiração do Espírito Santo. Então que sejamos obedientes às inspirações do Espírito Santo. Qualquer dúvida, vocês têm o meu contato, é só me chamar. Se precisar partilhar, se precisar conversar, tá? Tem muitos amigos aí que já partilham comigo. Ontem eu atendi 2 partilhas. Então eu estou aqui para isso, para estar partilhando. E a partilha de vocês santifica a minha alma. Amém? Então, obrigado pelo seu tempo. Deus abençoe você e sua família. Que Deus possa cuidar das preocupações que você tem aí, os seus sentimentos. E que Deus possa principalmente cuidar da sua casa, da sua família, nos momentos em que você está servindo a Ele. Tá? Rezem o texto, rezem por mim, rezem pela minha esposa, rezem pela minha família, que eu estou aqui rezando por você. Um abraço. Fiquem com Deus.